A procuradora jurídica do município, Juliana Flores, acompanha os avanços e retrocessos da pandemia desde o início em março de 2020, ainda na gestão passada. Para ela, a implementação de restrições e o cenário de avanço de novos casos são lamentáveis reprises. Agora há pouco a gente falava a questão de que a gente passa o tempo e a esperança, a expectativa de que a situação melhore. E tu que acompanha desde o início, qual é o teu sentimento agora que a gente está novamente nessa situação de agravamento da pandemia em Cachoeira? Pois é, a gente conversava quando chegamos aqui no novo Centro de Combate ao Covid, da Secretaria Municipal de Saúde, que parece que a gente está revivendo, momentos do ano passado em que a gente teve muita apreensão com relação à piora da pandemia. E agora, infelizmente, mais uma vez a gente vive esse cenário de apreensão, de ter que tomar novas medidas por meio da Prefeitura para tentar conter o avanço do Covid no nosso município. Hoje, um dos motivos que mais nos preocupa e que, inclusive, foi o que fundamentou essas medidas restritivas que estão aí no município, é a questão do número de casos novos todos os dias, se a gente analisar a última semana, a gente tem uma média de mais de 80 casos novos por dia. Então, realmente é um número bastante assustador, é um número já superior àquele visto em março, quando a gente teve um momento bem difícil também da pandemia. E por isso todo esse esforço do município, para tentar atender a população e tentar conter o avanço aí do Covid na nossa cidade. Onde é que se está errando nisso tudo? Olha, infelizmente nós não temos, assim como ninguém tem, uma explicação direta e específica para a questão da pandemia. O que a gente viu é que conforme nós tivemos uma maior liberalidade, uma maior circulação de pessoas, infelizmente houve um reflexo no aumento de casos. Desde o mês de março, quando foi aquele cenário pior, Cachoeira do Sul não conseguiu reduzir muito a sua ocupação hospitalar, mas havia reduzido o número de casos diários. A gente tinha uma melhora, vamos dizer assim, na questão dos casos diários. E agora, infelizmente, isso aumentou. Como a única solução que ainda se tem, dada a falta de vacinas para toda a população e a falta de um medicamento efetivamente comprovado, que combata o vírus, a medida que se tem é reduzir a circulação de pessoas e tentar evitar uma maior contaminação. Várias vezes nós já fomos destacados como a melhor região do estado, inclusive no início desse ano, no início do governo do prefeito José Otávio, ele tinha a intenção e fez muitas liberações, porque era possível, nós éramos realmente uma das melhores regiões do estado, mas no decorrer desse ano o cenário piorou e agora a gente tem que enfrentar essas restrições para tentar aí melhorar a nossa situação mais uma vez. O procurador jurídico Hélio Garcia defende manutenção de diálogo quanto às restrições e possibilidade de flexibilizações. Mas o cenário é esse aqui que vocês estão vendo, Não é à toa que fizemos esse novo centro de triagem, face à situação em que hoje Cachoeira se apresenta. É um brilhante trabalho da reestruturada Defesa Civil, é um brilhante trabalho e satisfatório da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que há muito tempo vem na linha de frente, a gente sabe o esforço desse pessoal, mas quem tem alguma dúvida com relação a isso é só verificar o que estamos fazendo aqui. A TV vai mostrar um cenário praticamente que a gente vê que está brilhante e perfeito o trabalho, mas por um outro lado a gente fica triste porque sabe que esse aqui é um cenário praticamente de guerra que a gente não vivenciou ainda. Então a gente está trabalhando, atendendo a todos, a gente pede a conscientização de todos, mas o cenário realmente é extremamente grave para Cachoeira do Sul. Existe alguma possibilidade de flexibilização mediante conversa, mediante argumentação junto ao executivo, principalmente do setor comercial, que se sente bastante prejudicado? Claro que desde o início do governo Zé Otávio, a gente sempre trabalhou dentro das flexibilizações. Conforme a doutora já salientou, a gente, dentro da possibilidade de flexibilização, a gente fez e sempre fará, porque a gente entende que a economia também é um dos carros-chefes de nossa sociedade. Contudo, a gente também não pode se omitir como poder público de ter que frear em momentos que deve ser feito. Esse é um momento mais grave, acho, em pior situação que a gente se encontra, motivo pelo qual a gente fez as restrições. Obviamente que dentro de uma possibilidade a gente vai retornar com as flexibilizações e o cenário é analisado diariamente, inclusive com o superintendente do hospital, com o secretário de saúde e com todos aqueles que estão ligados diretamente à situação. Então, obviamente, que assim que a gente tiver o primeiro momento de possibilidade de flexibilização, assim será feito. Fiscalização continua acirrada? Fiscalização continua melhorada no sentido de número de pessoas.
A gente conseguiu reforçar a fiscalização e ela vai atuar de forma incisiva durante o dia e durante a noite.